Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre as propriedades dos sistemas biológicos e dos efeitos biológicos pré-natais que atingem um feto quando ele está dentro da placenta. Quando a radiação interage com o organismo, ele tenta reverter a situação, né? Porque as células, elas meio que perdem o seu controle de proteção. Então, a radiação ela vai conseguir interagir com as células, né, com as organelas, com o núcleo, vai causar o dano, vai causar a mutação, a danificação, e muitas vezes a célula ela não vai conseguir realizar o que nós chamamos de reparo, né? Que é quando algumas enzimas, algumas células imunológicas, elas vão chegar para poder reverter, para poder consertar aquele dano, aquele erro que foi causado dentro dessa célula, em qualquer que seja a estrutura, tá? E da mesma forma, esse efeito, esse dano, ele só vai ser transmitido para um indivíduo quando nós falarmos do efeito hereditário, quando o indivíduo ele é irradiado na região das gônadas, e aí o dano no material genético ali das células germinativas passa para os seus antecedentes, tá? E existem alguns padrões, como idade, gênero, a qual o efeito biológico ele vai ser mais probabilístico de acontecer. Enquanto em algumas pessoas, com algumas características que nós iremos ver, esse efeito biológico ele tem uma manifestação relativamente baixa ou até mesmo nula, tá bem? Então, essas propriedades do sistema biológico, elas são divididas em três categorias. Nós temos a reversibilidade, a transmissividade e os fatores de influência. Vamos iniciar falando sobre a reversibilidade, certo? Que nada mais é do que um mecanismo de reparo que a célula ela consegue ter quando entra ali em contato, quando interage com a radiação, tá? Durante todo o nosso processo de vida, as células elas são constantemente danificadas, certo? Por conta aí de substâncias químicas e por conta de diversos fatores aí inerentes ao nosso dia a dia. Porém, a radiação ela vai ser mais característica quanto a esse dano, porque ela realmente consegue alterar a estrutura celular, ela consegue danificar o material genético. E dessa forma, a célula ela possui essa propriedade de reversibilidade, a qual ela consegue reparar algum dano existente dentro da sua estrutura. Então, células imunológicas, enzimas, proteínas, elas são ativadas a fim de tentar consertar aquele material genético que foi alterado ou qualquer que seja a estrutura da célula que está com dano. E mesmo a gente tendo danos lá no núcleo, que é a região mais profunda da célula, a gente ainda consegue ter esse reparo. Porém, se esse reparo ele não é eficaz, se ele não é feito, o indivíduo aí ele pode ter algum tipo de efeito biológico por conta desse não reparo que não foi, né, realizado com sucesso. Assim, um tecido atingido por uma dose de radiação única e de baixo valor tem muitas condições de recuperar sua integridade, tá? Esse fica sendo a propriedade que nós denominamos de reversibilidade, certo? A mesma coisa aí de reparo celular. Então, quando uma pessoa, na verdade, ela tem ali células danificadas pela radiação, muita gente acredita que a pessoa vai ficar irradiando outras pessoas, né? Isso pode até acontecer. Quando a pessoa ela faz um tratamento na medicina nuclear, uma terapia, um exame, o radiofármaco entra no organismo e a pessoa passa a ser a fonte de radiação. Mas mesmo assim, quando eu falar ali de um exame como um raio-x, uma tomografia, uma mamografia, não quer dizer que o paciente recebeu a radiação ali no corpo e vai sair espalhando para outras pessoas, né? Isso não existe. Da mesma forma que se a minha célula ela está danificada, né? E eu tiver contato com outra pessoa, eu não vou infectar ela por conta dessa radiação. E esse fica sendo o princípio da transmissividade, né?
da transmissão. O dano biológico produzido numa pessoa não se transmite, tá bem? O que pode acontecer é que o efeito de doses elevadas, né, que vão ali atingir células germinativas, células reprodutivas, podem resultar em defeitos genéticos, tá bom? Porém, a pessoa é irradiada, tá? No braço, por exemplo, e aí a criança nasce com um defeito no cérebro, né? Não houve ali uma transmissão de radiação para outra. Houve o quê? Uma danificação celular, né? Observem que não há relação nenhuma entre a parte irradiada numa pessoa e o local de aparecimento do defeito no organismo do filho. O que é lesado é o material genético. A radiação eu não consigo passar para um outro sistema. O que eu passo é essa danificação que vai ser aí acometida por conta dessa interação com a radiação. E aí o que acontece? Quando uma pessoa ela sofre uma contaminação interna ou externa, né? Quando ela entra em contato com uma fonte radioativa, com um radionuclídeo, o que acontece? Esse radionuclídeo ele vai acabar sendo ali absorvido pelo organismo. Dessa forma, qualquer excreta, como suor, né, muco, secreção que o paciente ele excretar, vai estar sendo ali contaminado, tá bom? Isso porque aquele material ali biológico do indivíduo está contaminado pela radiação, tá? Dessa forma, pode ser passado aí a radiação para uma outra pessoa, tá bom? A radiação, no caso que eu digo, a energia proveniente desse material aí biológico excretado, tá certo? Aí lá no acidente, né, de Goiânia com a fonte de Césio 137, as pessoas elas tiveram que ficar isoladas num local a fim de que elas recebessem ali um tratamento e para elas não contaminarem outras pessoas. E aí quem estava cuidando desses indivíduos tinha que usar macacões, luvas, máscaras, sapatilhas, tudo aí a fim de proteger o corpo, né, contra essa radiação que até então estava sendo propagada através dos indivíduos que tiveram contato com essa fonte radioativa. Os fatores de influência são relativos a cada pessoa, certo? E aí a gente começa aqui com a idade. Levando para o lado da radiosensibilidade, nós sabemos, né, que um feto ele é mais radiosensível do que um adulto, porque o feto ainda está em formação, ainda está se desenvolvendo. Da mesma forma, uma criança ela é mais vulnerável, tá, do que um idoso, quando a gente fala ali de interação, porque a criança ainda está tendo seu tecido, né, sendo formado. Mas o idoso também ele passa a ser um indivíduo que pode ter ali uma certa radiosensibilidade nas suas células, porque ali está acontecendo já uma questão de reparo, de reposição de células, a resistência imunológica, ela é menor, certo? E aí o que é que vai acontecer? Lá nas crianças, os órgãos, o metabolismo ainda estão se formando, e dessa forma os efeitos biológicos eles podem ter uma resposta com uma intensidade maior, tá? E as crianças estão aí em constante multiplicação celular. Então acontece ali a mitose, né, de forma mais acentuada. Então células mais sensíveis à radiação, né, elas serão ali danificadas com um teor maior, principalmente quando elas estiverem ali nas fases que são denominadas de fases mais radiosensíveis. Já os idosos, tá? O processo de reposição, de reparo celular é de pouca eficiência. Então as células elas não têm aquela propriedade da reversibilidade tão ativa, né? A célula ela é danada, ela sofre o dano e mesmo assim pode acontecer do reparo não ser tão eficiente ou não acontecer, né? E aí aqui a resistência imunológica ela é bem menor. As células do sistema imunológico elas não agem
com tanta eficácia, assim como o indivíduo adulto ali, pré-adolescente. Em relação ao sexo, as mulheres são mais sensíveis à radiação do que os homens. Isso por conta, né, das células germinativas e pela mulher ela ter ali o período de gestação. Então, a proteção contra a radiação no sexo feminino deve ser efetuada de forma mais eficaz, tá bom? Isso porque, né, órgãos reprodutores internos e os seios também vão ser constituídos de tecidos que são muito sensíveis à radiação, além do período da gestação, onde o feto ele está ali se desenvolvendo, e aí a questão do próprio sistema imunológico também acaba ficando um pouco frágil, tá bem? E aí a resposta após exposição à radiação ionizante depende de diversos fatores, né? Tanto homem como mulher, a interação da radiação com o organismo desses dois sexos também vai ser influente por conta da dose total, da taxa de dose, do tipo de radiação, né? Do estágio de desenvolvimento a qual o indivíduo está, se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso, se for uma mulher, se é uma menina, se é já uma mulher formada, se está grávida, tá bem? E aí esses fatores determinam o tipo e a extensão da lesão, tá? Onde na mulher a gente vai ter ali essas principais características, como morte pré-natal ou neonatal, isso se ela estiver grávida, anormalidades congênitas no feto, atraso de crescimento no bebê, diminuição da inteligência, alterações genéticas e aumento do risco de câncer, tanto na mãe como no filho, tá bem? Então, o sexo feminino aí fica sendo é, o fator de influência a qual a gente vai ter uma sensibilidade maior à radiação, principalmente por conta da gestação, do desenvolvimento ali de um feto dentro do útero. O estado físico, né, o porte físico da pessoa é outra característica inerente a esse fator de influência, tá? Uma pessoa mais forte, ela é mais resistente, ela é mais alimentada, certo? Ela tem ali um sistema imunológico agindo de forma mais eficaz. E aí o que acontece? Uma pessoa, como é que eu posso dizer, que não tem uma nutrição adequada, né? Que não tem uma vida saudável, ela tem uma deficiência imunológica maior. Então, um tratamento de radioterapia, por exemplo, eu não posso colocar doses muito altas em uma pessoa que está no estado físico, assim, bem debilitado, né? Agora, uma pessoa que já está ali com aparência mais saudável, eu já posso fazer um tratamento com uma dose de radiação mais ativa, tá bom? Justamente porque o corpo ele vai reagir de forma diferente a essa radiação, tanto em uma pessoa com estado físico mais saudável, quanto em uma pessoa com estado físico menos saudável. E aí nós entramos nesse quesito de efeitos biológicos pré-natais, né? Ouve-se muito falar de efeito hereditário, a qual as células germinativas são atingidas pela radiação e passam o dano para um indivíduo, para o seu antecedente. Dessa forma, o que é que acontece? Os efeitos biológicos pré-natais induzidos pela radiação ionizante podem ser avaliados nas seguintes situações: os induzidos por radionuclídeos, ingeridos ou inalados pela mãe, transferidos ao embrião ou feto, tá? Uma mãe que faz ali uma terapia com o iodo 131, que é uma substância radioativa, que entra no organismo e está grávida, né? Ou não sabe ainda que está, aquela fonte, ela vai estar no organismo da mulher, ela vai ser passada para o embrião ou feto, tá? Da mesma forma, se houver um acidente a qual a mãe é contaminada, ela acaba ingerindo ou inalando um vapor ou algum líquido radioativo, e o mesmo também poderá ser transferido para o embrião ou para o feto, tá? E os efeitos biológicos pré-natais também eles podem ser avaliados quanto àqueles que são induzidos pela radiação externa durante o período de gravidez. Então, mulheres grávidas que fazem exames radiológicos na região do abdômen, na região da pelve, tendem aí, tá, a lesarem aí as células do embrião ou do feto durante o período de gestação.
por isso que fica sendo proibido, vedado, a realização de procedimentos que envolvem a radiação ionizante em mulheres, né, que estão no período de gestação, justamente para evitar possíveis danos no feto que está ali se formando. Então aqui a gente tem uma tabela que foi retirada do livro Tawata, onde ela fala sobre a formação do feto, né? Na primeira semana, na quarta, na quinta, na sexta, o que é que a gente consegue observar nesse feto, nesse embrião? Então eu vou aqui citar alguns pontos, tá? Mais importantes para a gente poder só ter uma noção. Então, na quarta semana de gestação, a gente já tem ali a formação do embrião, né? Os tecidos embrionários, eles começam a serem formados, tá? Então, ali na quinta semana, a gente já tem ali o sistema circulatório e o coração em formação e um pouco do sistema nervoso central sendo formado também. Na sexta semana, a gente consegue ver que os membros superiores e inferiores, eles começam a brotar, começam a se desenvolver, tá? Lá na 15ª semana, né? Aqui é uma coisa que depende muito da posição do feto e de outros fatores. O sexo fetal definido, né? Onde a gente consegue saber se o bebê é do sexo masculino ou do sexo feminino. Lá na 18ª semana é que a gente tem essa propriedade melhor de fazer essa diferenciação sexual, tá? E aí, a partir da 25ª semana, a gente tem um crescimento ali acelerado, certo? Do feto, onde ele já tem, basicamente, alguns órgãos do sistema digestivo, né? Formados, e aí ele já consegue absorver melhor as estruturas, as substâncias que são passadas da placenta para o bebê, e ele ganha peso aí excessivamente. E lá na 40ª semana, a gente tem ali a região, né, a resolução do parto, tá bom? Então, nessa tabela, vejam que a gente tem aí alguns fatores de desenvolvimento de um feto. Lembrando, né, que aqui são exemplos padrões, porém, isso vai depender aí de feto para feto, de desenvolvimento para desenvolvimento. E aí, aqui são alguns exemplos, tá? Dos riscos de efeito de acordo com essas semanas desse feto ou desse embrião. Então, uma exposição à radiação que acontece ali até a terceira semana, a gente não vai ter, tá? A chance de ter um efeito estocástico ou deletério após o nascimento. Ou seja, por mais que seja radiado ali com 3 semanas de gestação, não tem um perigo da criança desenvolver ali um efeito futuro. Da quarta à 14ª semana, tá? Doses igual ou acima de 0,1 a 0,5 Gray. Lembra que o Gray é a unidade de dose absorvida. Resulta em má formação e efeitos determinísticos. Então já pode causar aí algum efeito, algum dano na pele, tá? Do feto e alguma má formação ali cerebral, tá? Do sistema digestivo ou qualquer que seja o sistema biológico em questão ou atingido pela radiação. Da 8ª, tá? A 25ª semana, doses de radiação maiores que 100 mg resultam aí, tá? Na sensibilidade do sistema nervoso central. Então, inicia o decréscimo do QI. A criança ela passa a ter o seu desenvolvimento ali de inteligência prejudicado, tá? Da 8ª à 15ª semana, existe ali uma alta probabilidade de retardo mental severo. E da 16ª à 25ª semana, existe uma menor sensibilidade do sistema nervoso central, né? Pois ele já está ali mais formado, então ele vai estar um pouco mais radioresistente à interação com a radiação. E aí esse período gestacional, ele é dividido em 3 estágios. A gente tem um estágio de pré-implantação, de organogênese maior e o estágio de crescimento fetal.
E dependendo da época, né, dependendo do estágio que o feto ele for atingido, eu vou ter uma resposta à radiação diferente. Então, esse período de pré-implantação, tá, ele se inicia ali com a união do espermatozoide com o óvulo e se prolonga aí durante 9 dias. Nessa etapa, nesse período, o embrião ele é muito sensível, tá? E a lesão radiológica, ela pode ser resultada em morte pré-natal. A mulher pode sofrer um aborto quando ela tem ali a exposição a uma alta dose de radiação nesse período, tá bom? E aí o que é que acontece? Nesse período, a incidência de anomalias congênitas é baixa, tá? Os embriões desenvolvem uma resposta tudo ou nada, onde, caso não haja morte celular, as células elas podem passar pelo processo de reparo. Caso não aconteça, o feto já vai se desenvolver ali com alguma anomalia, com algum defeito genético, com alguma mutação, tá bom? E aí, eu trago para vocês essa informação de que os abortos espontâneos induzidos pela radiação acontecem quando a gente tem uma dose aí entre 50 e 100 miligray, tá? Durante esse período de pré-implantação. E aí, após a implementação desse efeito, tá? Proveniente dessa dose aí de 50 a 100 miligray, são necessárias doses de 250 miligray para provocar morte pré-natal. Ou seja, de 50 a 100 miligray, observa-se a probabilidade de haver um aborto espontâneo. Porém, para haver mesmo a morte pré-natal, eu preciso de uma dose igual ou maior que 250 miligray, tá bem? Então, notem que aqui nessa fase de pré-implantação, eu vou ter tanto a morte pré-natal como ali o dano do feto, o surgimento de alguma anomalia. Normalmente aqui, essas altas doses de radiação, elas podem resultar em um aborto espontâneo. A fase de organogênese, ela vai ser caracterizada pela má formação embrionária, quando se há aí uma alta dose de radiação. Então aqui o feto ele já começa a se desenvolver, já começa a desenvolver ali o sistema respiratório, digestivo, circulatório, e dessa forma há uma maior probabilidade de malformação em um sistema orgânico específico, tá bem? E aí é onde as crianças nascem com algum defeito ali dentro dos sistemas biológicos do corpo, tá bom? E aí, aqui uma outra informação interessante. O único sistema orgânico que mostrou associação entre malformações à radiação com LET baixa, tá, foi o sistema nervoso central. Ou seja, ele se apresentou aí com um sistema que apresentou uma alta taxa aí de efeitos pela influência de radiações de baixo LET, né, de transferência linear de energia muito baixa. E aí, embriões expostos precocemente na organogênese apresentam maior atraso de crescimento intrauterino. A exposição a doses superiores que 100 mg no útero de nêutrons mistos e radiação gama, devido à bomba atômica, resultou no aumento da incidência de microcefalia. Isso, né, lá nos acidentes radiológicos que aconteceram. Baixas doses de raio-x estão associadas a atrasos no crescimento e alterações comportamentais. Então, esse textinho aí que está entre aspas foi retirado de um estudo que foi realizado, onde ele acaba aí identificando os efeitos, os danos que podem acometer essa fase de organogênese, né? Onde radiações de baixo LET podem provocar danos no sistema nervoso central, embriões que estão ali no período de organogênese, tá? Eles apresentam um maior atraso de crescimento intrauterino, então é um feto relativamente pequeno, que ele não vai aumentar ali de tamanho da forma natural, e as doses baixas de raio-x estão aí sendo associadas ao mau desenvolvimento e a alterações comportamentais do indivíduo que está sendo formado. Já na fase de crescimento fetal, a gente vai ter ali o início
tá? A qual a gente já tem um feto relativamente grande. É considerado aí como o 45º dia de gestação, o final aí do período de organogênese. E aí, esse período de crescimento fetal, ele vai se desenvolver, né? E vai durar até o dia que a criança nasce. E aí aqui a incidência de morte pré-natal, ela é muito rara, assim como o acometimento de anomalias congênitas, tá bem? Anomalias do sistema nervoso e órgãos dos sentidos são as principais verificadas devido à radiação durante este período, o que coincide com o seu crescimento e desenvolvimento, tá? Então aqui a gente já tem o efeito ali mais direto dentro dos órgãos que já estão basicamente formados, tá bom? A maior parte das lesões provocadas durante esse período podem sim vir a manifestar só mais tarde, ou seja, aqui eu posso ter os efeitos já estocásticos aparecendo lá no meu feto, né, num bebê dentro do útero, sendo as principais alterações as comportamentais ou diminuição da inteligência. E aí, uma outra informação que foi retirada de um estudo é que a irradiação intrauterina, né, dentro do útero, aumenta o risco de câncer na infância desse feto. Este aumento do risco surge para doses na ordem dos 10 mg e o excesso de risco é aproximadamente 6% por gray. Ou seja, se a mulher, né, que está grávida, ela necessita, sei lá, fazer algum procedimento a qual uma fonte de radiação ela precise ser ali administrada na cavidade uterina, na cavidade ali endocavitária, o risco de câncer na infância do feto, ele aumenta aí com doses iguais ou maiores a 10 mg, tá bom? Então, tem-se aí essa informação quanto a esse câncer infanto-juvenil que pode afetar. Radiofármacos, tá? Podem ser administrados em mulheres grávidas, caso a informação diagnóstica que será obtida compense os riscos associados à exposição radiológica, tá? E aí a gente tem a classificação para dois tipos de radiofármacos. A gente tem aqueles que atravessam a placenta e os que vão permanecer apenas na circulação sanguínea. Aqueles que não atravessam a placenta, eles irradiam o feto pela emissão de radiação penetrante, ou seja, a radiação consegue se propagar ali dentro do organismo. No início da gravidez, quando o embrião é pequeno, e a distribuição radiofarmacológica é razoavelmente uniforme, a dose para o feto é aproximadamente a mesma que a dos ovários. Já os radiofármacos que conseguem atravessar a placenta, eles vão ali se distribuir e serem absorvidos pelo corpo do feto. Então, eu vou ter aqui esse radiofármaco que atravessa a placenta como sendo o mais danoso ao desenvolvimento do feto, tá bom? Do que aquele que permanece apenas na corrente sanguínea. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a síndrome de irradiação aguda, quando o indivíduo ele é exposto a doses altíssimas de radiações. Esse assunto está interligado aí com os acidentes radiológicos que aconteceram durante a nossa história, durante a história da humanidade, tá bom? Então, obrigado, estudem e até a próxima aula.